hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Eu não comentei aqui que algumas pessoas não vieram, até falei para a dona Cida, a gente vai ter visita de novo. Por que visita de novo? Porque a gente não sabe quem Deus vai colocar no nosso caminho. De vocês, possivelmente, foi numa visita que alguém perguntou, está precisando fazer o cadastro, e a gente ouviu e concedeu a cesta para vocês estarem aqui e a casa permite. Por que a gente fala isso? Porque é importante a gente colocar para a gente compreender o seguinte, do trabalho, é importante vocês estarem aqui. Você imagina, se vocês não estivessem aqui, dona Cida do Wagner fala assim, amanhã não vai ninguém. Aí a gente fala, pô, mano, não vai ninguém. É importante vocês terem vindo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente não pode ficar assim, como eu estou comentando, não ser indulgente com o outro. Vocês devem ter visto alguma das famílias, das mulheres que vêm aqui ontem. Aí a gente não sabe nem porque não veio. Daí a gente escutou recentemente o que elas não gostam de ajudar. Aí a gente fala assim, a gente não está cobrando que as pessoas façam nada. Se a pessoa falar, se eu estou doente, eu não posso, a gente tem que ser indulgente para a pessoa falar, tudo bem. Tinha uma senhorinha aqui que vinha a dona Dora. Ela sempre estava com dor, mas ela queria ajudar a gente. A gente falava, não, pode ficar aí, quando a gente vier, ela estava com a vassoura na mão. E a gente falava, tirar a vassoura dela. Ela estava lá varrendo. Então a gente tem que lembrar disso. Ó. Vai falar um pequeno trechozinho aqui. Ó. A indulgência não vê os defeitos alheios. O indulgente não fica olhando os defeitos. Olha, errou de novo. E fica olhando essas coisas. Se o vê, evita comentá-lo e divulgá-lo. Você vê um erro de alguém, ao invés de você falar assim, pô, tomara que ele acerte. Aí, o nosso mau hábito é o quê? Eu chegar a ver alguma coisa e falar, dona Cida, eu vi tal pessoa assim. Aí eu estou acrescentando o que já está no meu coração um pouco para ela. Se ela falar assim, peraí, o Fábio me falou, mas não vou falar para ninguém. Parar nela. Sabe aquele fogo que vai se alastrando? Quando você vê, a pessoa não é nem de longe o que ela falou, que falaram para ela e ela foi construindo. Porque, por exemplo, um de vocês poderiam ter vindo, vamos dizer que fosse hoje, está lá no ponto, porque a gente já ouviu muitas vezes aqui, ó, a pessoa está lá no ponto. Como é que a gente vai saber por que a pessoa não pôde vir? Vamos falar, sai mais cedo, mas a gente não sabe. Aconteceu alguma coisa lá e eu vou ficar colocando situações. Então, se a pessoa não pôde vir, isso está no coração dela. Deus está vendo. Por que ele fala aqui? Ó? Uma pessoa que é indulgente, ela vê que o outro não está bem, mas ela tenta dar um ânimo, dar uma ajuda e não ficar falando mal dos outros. Ele fala assim. Ele oculta pelo contrário. O que é ocultar? Você não vai ficar falando para todo mundo. Poderia ser eu, no meio do caminho, numa situação ruim, não consegui vir. Aí eu falo assim, dona Cida, eu não consigo vir hoje. Como já aconteceu, eu não pude vir. Não teve jeito. Eu fui dormir com o Wagner me ligou e falou, Wagner, eu não estou bem não. Ele veio aqui. E acontece, a gente não sabe. Aí você fala assim, pô, seja indulgente comigo, eu estou com problema. Mas na hora que a gente vê outro com problema, a gente fala assim. E fica apontando. Por que ele está falando aqui? Para a gente não apontar, sabe por quê? Porque a gente não gostaria que os outros ficassem apontando. Ah, você seu filho, hein? Só dá dor de cabeça. E ao invés de a gente falar, peraí, o que eu posso ajudar o filho dela? Falar com alguém que possa auxiliar. Aí eu estou sendo o quê? Caridoso. Por que ele fala aqui? Aquele que, pelo contrário, evitando propagar a malevolência, a maledicência, os descobre. A gente descobre quando a gente se vê, se conhece. E uma coisa é eu falar A e fazer B. Eu falo assim, olha, façam assim. Um de nós aqui fala para o outro assim, ó, faz assim, faz assim, faz assim, e a gente faz o contrário. Como é que você fala uma coisa e faz outra? Teve algumas mães que vieram tirar cesta comigo durante a semana. A gente até comentou, vem no dia. Por que a gente fala isso? Pode acontecer, se falou com a dona Cida, eu estou sabendo, tem tranquilo. Se eu não estou sabendo, vou ligar, dona Cida, tal pessoa veio, está precisando. O que a gente pode fazer? A pessoa não veio no domingo, paciência. Por que ela não pode vir? A gente não sabe. Por que eu estou falando para vocês serem indulgentes? A indulgência é uma virtude. Ó, aqui tem algumas características que a gente fala sobre Jesus.
Jesus tinha delicadeza, generosidade, tolerância, indulgência, clemência, condescendência, favor, benignidade, suavidade, brandura, compreensão, gentileza e benevolente. Você imagina quando Cristo estava lá para ir para o martírio, ele falar assim, vai fazer isso comigo? O tanto que eu fiz para vocês? E ele sabia que tinha que passar por aquilo. Por que a gente tem que entender? A prova que eu vou ter que passar, Deus vai me ajudar. O Wagner pode me ajudar. A Dona Cida pode me ajudar, mas ninguém vai poder fazer por mim. A oportunidade que vocês estão tendo é única. Por exemplo, vocês estão numa casa espírita. Por que a gente está falando isso? A gente tem que sempre frisar. As pessoas perguntam, eu pego cesta onde? Eu pego cesta numa casa espírita, não posso ter vergonha. Por quê? Aqui a gente não mente, por exemplo. Tem uma pessoa que faz doação. A gente já convidou ela para vir. Ela está para vir. Ela poderia entrar por essa porta agora, sentar aqui no fundo e olhar o trabalho. Falar, esse é o problema mesmo. Por exemplo, a gente está divulgando hoje os tipos de trabalho que outras pessoas querem doar. Eu queria doar, queria lá no dia fazer um café. Posso doar o pão? Posso doar o leite? Posso lavar ele no dia? Por que a gente fala isso? Essa casa assim, ela é muito abençoada. Por que abençoada? Porque ela nos dá força. Vocês, hoje, para o mês passado, mês anterior e quando vocês começaram, vocês já ouviram essa casa falar sobre algumas coisas. E aí o que a gente fala assim? Compreenderam alguma coisa? Entendi. Entendi que é uma casa que me ajuda, me dá a melhor condição. Só não pode fazer o que eu preciso fazer. Mas é uma casa que faz muito pra gente. E se vocês puderem replicar, é o quê? Vou tentar fazer um pouquinho do que eles me deram lá fora. Ajudar alguém. Porque esse alguém aprende e vocês ficam neles. Eu aprendi muito com uma pessoa que ela falava assim, se você fizer o melhor, eu fico em você. Por exemplo, vocês são boas pessoas, pessoas idôneas, já não estão na primeira geração, estão na terceira, cuidando dos netos e cuidando dos filhos. Aí ela tem um filho desse tamanho, que parece que é assim. E só, criança, vocês vão me dar trabalho. Porque é uma coisa que Deus permitiu para vocês, é um presente. Aí quando tem que puxar a orelha do adulto, igual a criança assim, a criança a gente passa a mão na cabeça porque é pequeno. Mas o adulto tem que ser mais firme. Só que a gente não pode ser cruel. Mãe tem direito de falar. E quando o adulto está errado e ele quer responder, ele está errado 2 vezes. Porque ele reconhece que está errado, quer falar e ainda está errado de novo. Passa a vergonha 2 vezes. E acontece mesmo. Então assim, que a gente possa ser indulgente um para o outro. A gente não pede nada a mais para vocês. Se vocês puderem nos auxiliar no que a casa pedir, a gente agradece muito. Mas se também não puder, a gente vai falar que, essa casa não existe por nós. Ela existe para nós. Essa casa dá força para todos. Tem muitos irmãos aqui que vêm aqui durante a semana e querem nos ajudar. A gente pode vir, traz o saco de arroz, o que puder. Às vezes a pessoa fala para 2 que traz um arroz aqui. Eu falei com uma pessoa que veio aqui, falou que vocês precisavam de arroz e traz. Então o que a gente tem assim, compreensão. Se vocês também não puderem vir no mês que vem, avisa a Dona Cida, avisa o Wagner. Porque é uma situação que a gente tem, Cida, pega um pouquinho de água para mim, é uma situação que a gente tem que sempre estar conversando. Porque senão a gente fica insensível. Fica assim, sendo duro. E se a gente for duro, o que acontece? Perde o sentido. A gente não falou que o Cristo ele é bondoso? Aí eu estou numa casa de Deus que fala assim, que eu tenho que tratar bem as pessoas e eu trato mal, eu falo, tá errando. Mas mesmo assim, aqui, essa senhora que está no quadro, a dona Dalgisa, ela trabalhou anos e anos e anos aqui. Eu nem pensava em estar aqui e ela já estava. E ela fala muito para os médicos mais antigos, a Dona Cida conheceu ela pessoalmente, eu não. O Wagner também conheceu. Que essa porta não podia fechar. Você imagina assim, em 1999, quando ela desencarnou, 2 dias depois a porta tivesse fechado. Eu, talvez, ia chegar nessa porta e falar, quem que um dia fez aqui? Foi um centro espírita. E a gente não estava nem aqui. Hoje, nós não estaremos aqui. Mas essa senhora,
Ela fez muito. E ela sempre diz pra gente: agradeçam sempre muito a Deus, porque pessoas vêm aqui. Um exemplo bem simples, porque a gente às vezes não compreende isso. Quando alguém chega na nossa vida, alguma coisa ela vai deixar em nós. A gente pensa assim: o que será que eu vou deixar nela? A gente tem que sempre pensar assim, ó, as pessoas vão chegar a gente e vão deixar alguma coisa para nós, inclusive para ela que está aprendendo. Mas o que eu vou deixar no outro? Isso é uma reflexão que eu vou deixar para vocês. E no mês que vem vocês estejam em melhores condições. Seu filho esteja em melhor condição. Ela falava pra gente: meu filho está longe, Campos do Jordão. Ele ficava lá. Ela foi contando pra gente, ele veio pra cá, recentemente ele veio, e a gente vê que vai melhorando. Por quê? Fé é nova. E por exemplo, se eu não tiver fé em Deus, o que acontece? Eu vou ficar em desacordo comigo. Eu vou ficar irritado, eu vou ficar tenso, vou ficar nervoso. Aí o que acontece? Tudo vai acontecendo de pior. Quando eu tenho fé raciocinada, eu falo assim, ó, Deus está me ajudando antes desse problema chegar, Deus vai me ajudar a resolver isso, e Deus vai me ajudar depois que está resolvido. Isso é uma fé raciocinada. E a gente tem que acreditar muito. E o que o Wagner comenta assim, pra gente é sempre a mesma situação. Não importa a casa que vocês vão. Casa de Deus é casa de Deus, a palavra é a mesma. Só que aqui a gente fala sobre o que? Imortalidade da alma, que ninguém morre, somos espíritos. Se a gente vai numa igreja evangélica, o pastor vai falar o salmo. O pastor vai falar algo de quem? De Moisés. E quem é Moisés? É o antecessor de Jesus. Veio trazer as primeiras lições. Aí você fala assim, estou fazendo alguma dos 10 mandamentos? Se eu estou fazendo dos 10, tem que fazer os outros 9. Aí vem Jesus e fala assim, olha, eu transfiro os 10 para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se eu não aprender a respeitar a senhora, como é que eu vou vir nessa casa aqui e vou orar para Deus e falar assim, Senhor, me ajuda, tal. Pô, mas onde você tratou mal dela? Você entende? Aí aqui essa casa fala o quê? Da pluralidade das existências. Hoje a gente está aqui nesse corpo. Ela está com o filho dela, está nascida com os netos dela. O netinho dela é desse tamanhozinho. Ele corre para lá e para cá. A gente até viu e fala, que energia é essa? Mas um dia quando ele estiver maior, essa energia ele vai poder doar de uma outra forma. Porque a gente tem que ter assim, muita felicidade. Porque hoje, olha que dia bonito que sai fora. Mas se tivesse frio, o Wagner já comentou. Frio chovendo. Aí você fala assim, vitoriosos são todos nós, que nós vencemos essas situações e chegamos aqui. Então eu quero deixar para vocês assim, a gente vai trabalhando esse processo de indulgência, porque eu sei que o outro vai errar, mas quando eu errar, que alguém seja indulgente comigo. Fala assim, pô, me ajuda porque eu errei nessa vez. Porque se a gente for assim, ó, martelo que bate, uma hora o martelo volta e começa a bater na gente, porque a gente só está cobrando o outro, cobrando. Na verdade não é cobrar, que a gente possa ajudar. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para a dona Cida nos auxiliar. A gente vai fazer uma prece em comum. E assim, a gente sempre passa a lei em vocês, né? Só que devido à situação, a gente está em 2, o Wagner não está podendo estar aqui, mas a gente sabe que assim, Dona Dalgisa em coração está presente com a gente. Eu vou pedir para a dona Cida nos auxiliar e a gente vai vibrar. Vou pedir para todos pensar em Jesus. E a gente pensa em Jesus porque assim, Jesus disse, isso é uma realidade. Se vocês estiverem com algum problema, e eu penso seriamente, falando, Senhor, seja feita a sua vontade, mas se for permitido que a minha saúde espiritual e a minha saúde física seja possível, vós sabe o que faz. Se não acontecer, porque precisa acontecer algo antes para a gente ter saúde. O que é a saúde que a gente precisa ter? Saúde no coração, saúde na mente, porque a mente saudável, o coração bonito, o coração bom, deixa o corpo sadio. Pessoas que ficam reclamando, adoecem a cabeça e adoecem o coração. Então que a gente possa, nesse momento, agradecer. Então eu vou pedir a todos fecharem os seus olhos temporariamente.
E nesse momento a gente vai pedindo a Jesus, através desse irmão que é Antônio de Oliveira, patrono espiritual desta casa, os bons espíritos, em nome do Cristo, em nome de Deus, possam aproximar de nós e nos beneficiar com boas energias, bons pensamentos. As pessoas que a gente gosta muito, onde quer que elas estejam, Deus as abençoe. As pessoas que não gostam de nós por algum motivo, Deus também possa abençoá-las. As pessoas ao qual a gente deve, um dia a gente possa, com amor, saudar as nossas dívidas. E no dia de hoje a gente possa estar em melhores condições, hoje do que ontem. Então vamos agradecer, porque agradecer também é uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Nacida, quando que vai ser a próxima visita? Ou próxima? A próxima sexta é dia 21 de julho. Mas como nós estávamos conversando, precisamos fazer uma visita, porque dos outros não estarem vindo, né? Se não há mais necessidade, então que apresente outra pessoa, né? Vocês também, então aí vocês podem apresentar outra pessoa. Então não sei se a gente vai fazer no dia 20, no sábado que antecede. Conversar para tentar fazer a visita, porque vocês sabem de alguém. Esse alguém que vocês conhecem possivelmente precisa. Sim. Vocês chegam lá no grupo e falam, Dona Cida, eu sei quem precisa. Aí chama a Dona Cida, passa contato. A gente organiza para ir lá no local. Se tiver que fazer 2 visitas em 2 dias, porque às vezes não dá. Aí você organiza porque precisa fazer mesmo. Tem gente que mora, vocês moram no Elizabeth, e a senhora já é Peri, né? Então ela também é Peri, então aí vocês vêm, né? De preferência até aquelas pessoas que não estão no grupo, porque se elas não vieram, eu entendo, Cida, que não há necessidade da cesta, né? Então, aí vocês apresentam uma outra pessoa, um outro conhecido, né? Aí nesse tempo aí dá tempo de vocês ir vendo, né? Tem um mês pela frente, né? Aí vocês veem aquelas pessoas que realmente necessitam, mas a gente coloca no grupo. Né? Nada certo ainda, mas dia 21 é a entrega da cesta. Aí a visita a gente vai marcar. Mas está lá no grupo, todo mundo está vendo bonitinho, dia da visita, e é o mesmo esquema que a gente faz, né? Ó, marca no campo da Brama, né? De vocês, a senhora, a gente foi lá, né? Com a Elisa, a gente já sabe quem é também. Então aí a gente vamos marcar, deixa o Wagner, né? Marcar direitinho, aí a gente coloca no grupo.